Olá, Lemanautas! Sejam bem-vindos ao Lema News. Hoje vamos tratar de um outro assunto no nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre previdência privada. Olá, Lemanautas! Eu sou Lúcio Oliveira, sejam bem-vindos ao Lema News. Hoje vamos aproveitar a companhia do nosso amigo Luiz, da Lifetime Investimentos, para tratar de um outro assunto que também é bastante interessante e que gera muitos questionamentos, a previdência privada. Luiz, sejam bem-vindos novamente à nossa entrevista. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, pessoal. Luiz, vamos falar um pouquinho sobre previdência privada, né? É um assunto que hoje a gente não sai do noticiário, o novo governo quer implantar novas regras, é fundamental, na verdade, para a nova gestão do país que seja revisto essa previdência pública que existe hoje. Mas em contrapartida, isso nos gera uma necessidade que é bem comum em outros países de se pensar a longo prazo e de se economizar de forma personificada, ou seja, você ter sua própria previdência para garantir que você tenha os recursos necessários para manter a sua qualidade de vida ou manter seus planos futuros. E para isso, a gente vai tirar um pouquinho das dúvidas da importância da previdência privada para cada cidadão. Você pode falar um pouquinho, Luiz? Sim. Com certeza, acho que a gente vive agora um ano de 2019 onde não sai dos jornais aí a discussão sobre a Previdência, se vai ter reforma ou não vai. A gente acredita que a reforma sai sim esse ano e aí com certeza entra algo que é muito importante na vida da maioria da população, que é começar a se planejar a longo prazo. E dentro disso o tema Previdência ele é fundamental, né? A gente explicar um pouquinho quais os tipos de plano, os regimes de tributação e como se enquadra um regime em relação ao tipo de vida que a pessoa leva, etc. Então, perfeito. Acho que você tocou num assunto muito interessante, né? Que previdência não é toda igual. Previdência privada não são todas iguais, na verdade. Existe no mercado pelo menos dois tipos bem distintos. Seria o PGBL e o VGBL, não é isso, Luiz? Poderia detalhar um pouquinho essa diferença? Na verdade, a gente tratou desse assunto em alguns vídeos anteriores, mas é bom a gente sempre voltar, porque vieram muitos questionamentos sobre ele. E com o Luiz aqui, que é um expert sobre esse assunto, vai nos facilitar o entendimento. Então, Luiz, por favor. Com certeza, acho que é fundamental isso na hora da escolha, né, do plano, saber a diferença do PGBL e do VGBL. Acho que até para as pessoas mentalizarem, o PGBL ele tem uma característica que é fundamental, né? Ele te concede uma vantagem em um planejamento tributário que faz com que você ao longo de um ano consiga, ao final desse ano, abater até 12% do seu imposto de renda. Então, isso é essencial, mas é importante entender que ele atinge um tipo de público só, né, que é o público que faz a declaração completa do imposto de renda. Então, perfeito. Normalmente, o profissional CLT que recebe o seu salário de uma forma regrada e tem ali a declaração completa do imposto de renda. Em caso de você ser um profissional autônomo, e aí a gente recomenda o VGBL. Né? Um ponto também fundamental a se esclarecer do PGBL é como o investidor é tributado. Né? Existe uma diferença que muitas vezes surpreende, né, o investidor ao sacar a sua previdência, que é a seguinte: o PGBL ele tem uma tributação incidindo sobre o volume total, tá? Enquanto o VGBL tem uma tributação que acontece apenas sobre o rendimento, né? Então, um ponto que a gente bate muito na tecla é o seguinte: se o investidor ele utiliza o PGBL, é muito importante que ele faça o abatimento anual desses 12% na declaração dele, porque aí sim faz sentido no movimento de retirada de recursos ele ser tributado sobre o volume total. Em caso contrário, o VGBL é a melhor opção. Perfeito, ficou bem claro mesmo que a questão que faz a grande diferença de qual plano que você vai optar é principalmente a questão de você faz um imposto de renda simplificado. Isso. Ou se você faz um imposto de renda completo. Se você faz um completo e você pode abater os 12% no final do exercício, aí é interessante. Sim. Se não for, você faz a outra categoria, né? Isso, Luiz? Exatamente isso. E aí a gente vai para um outro ponto que é fundamental, que é o regime tributário. Além dessas
peculiaridades entre o PGBL e o VGBL, o investidor ele tem que optar entre o regime regressivo e o regime progressivo. Nossa, isso surge muita dúvida. Sim, a maioria das pessoas elas se confundem e aí gera um baita problema na hora de retirar os recursos. Mas o principal ponto é o seguinte, o imposto regressivo, né, o imposto que começa em 35% e ele vai reduzindo até chegar em 10% dentro do volume investido. Então, quando eu saco o meu recurso, eu pago 10%. Aí, lógico, o VGBL é de um jeito e o PGBL é de outro por características de plano. Agora, o regime progressivo, pelo contrário, é um regime que aumenta a sua tributação à medida que o valor retirado cresce. Ou seja, o nome é muito exemplificativo, né? À medida que eu aumento a minha capacidade de retirar os recursos da minha previdência, eu pago mais, né? Esse imposto varia de 0 a 27,5%. Ele funciona como um imposto de renda normal, né? Em que a partir de 55 mil você paga mais de 27,5%. Ou seja, nesse ponto, para o investidor que pensa a longo prazo, é muito importante fazer esse balanço, né? Por quê? Se eu escolho um regime de PGBL, né, e eu faço o abatimento correto dos 12% ao longo da minha vida, me planejo para ir sacando isso de uma forma ponderada, aí eu consigo sim usufruir das vantagens de uma maneira mais integral, né? Da mesma forma, o VGBL ele tem que ser bem enquadrado com a demanda do investidor, né? Então, os dois são bem interessantes, mas cada um com a sua característica. Outro ponto que é fundamental, a Previdência hoje ela é livre do ITCMD, né? Que é o Imposto sobre Morte e Doação. Então, mais uma vez, para um país que tende a crescer bastante na linha desse imposto cobrado, é fundamental que esse ativo também comece a ser usado como um ativo de planejamento patrimonial a longo prazo, né? Então, a gente sempre recomenda que o investidor se planeje para que ele vá evoluindo junto com o patrimônio dele, a alocação dele em previdência. Perfeito. É um assunto que também é bastante abrangente. Acho que o Luiz nos ajudou bastante, elucidando algumas dúvidas nossas. Obrigado, Luiz. E o mais importante que eu quero deixar um recado para todos vocês é que seja previdência, seja seguro de vida ou qualquer outro tipo de necessidade que você tenha no ramo de seguro, previdência, é importante consultar um especialista, um corretor de seguro, um corretor de investimento, para que possa lhe orientar qual o melhor caminho, qual a melhor opção que o mercado lhe oferece. Obrigado pela companhia. Se gostou, nos segue, se inscreve, dá o like, aperta o sininho. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal.